Olá, meu nome é Isnaia e eu estou aqui hoje para te ajudar na compreensão de qual é a melhor tradução da Bíblia para você. Qual é a melhor tradução? Qual que eu posso confiar? Qual que eu posso pegar, comprar e me dedicar somente a ela? Textos Receptos, será que é a melhor? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu aqui, meu nome é Isnaia e eu estou aqui hoje para trazer para você qual é a melhor tradução. Vou mostrar para vocês algumas bíblias que eu tenho aqui em casa, a que eu mais gosto, aquela que eu leio, gosto muito. Tem umas que eu indico muito pro pessoal que está querendo agora, já entrou nesse meio, tá tudo querendo saber qual é a melhor bíblia para estar lendo, tudo mais. Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo, fica comigo até o final, que no finalzinho eu vou mostrar para vocês quais são as traduções melhores aí para você estar utilizando elas em casa. Tudo bem? Meu nome é Isnaia e eu estou aqui hoje para auxiliar você nessa jornada da vida eterna. Vamos começar. Eu quero chamar vocês aqui, a sua atenção para como nós podemos entender qual é a melhor versão. Como que isso trouxe para nós, como que chegou até nós. Fiz algumas anotações aqui, vou estar falando dessas anotações para vocês e de vez em quando eu vou estar lendo e vou mostrar para vocês então isso aí. Veja só, nenhum texto original da Bíblia sobreviveu, todos desapareceram, eles foram muito utilizados e aí eles foram se desgastando por meio de desastres naturais, caso muita chuva, muito frio, até mesmo terremotos, e aquilo ali de tanto estar usando e por meio também desses desastres naturais, até mesmo quando eles eles eram perseguidos, e aí nessa perseguição eles tinham que largar aquilo ali e tentar sobreviver naquela perseguição. Então, alguns foram queimados e outros foram destruídos. E o que sobrou então para nós? Sobraram então para nós cópias desses originais. Todas que nós temos hoje são cópias. Essas cópias, onde elas estão? Hoje nós encontramos ela em museus, em mosteiros, em bibliotecas. Aí vem a pergunta, quantas cópias sobraram? Quantas cópias foram encontradas, né? E o que nós temos hoje? Olha só, os escribas judeus, eles eram muito mais criteriosos do que os escribas cristãos. Os judeus que eu falo, eles escreveram todo o Antigo Testamento. E aí, os escribas cristãos, eles escreveram todo o Novo Testamento. Os judeus, eles eram muito criteriosos quando eles escreviam as informações. Como que era isso? Para eles, a letra é sagrada. Então, eles copiavam o texto, depois da página pronta, eles contavam as linhas, contavam as palavras, contavam as colunas, contavam as letras, e se alguma coisa não batesse, eles destruíam aquela cópia e começava tudo novamente. E o que acontece? Eles eram extremamente zelosos naquilo que eles faziam. Ao fazer assim, os erros atualmente eram mínimos. Eles contavam tudo. Isso ajudava para que não tinha praticamente quase nenhum erro. Tinha erros? Tinha, mas eram bem poucos, muito poucos. Porém, por outro lado, já os escribas cristãos já eram bem diferentes. Os escribas cristãos, o critério deles já era outro. Qual era então? Eles entendiam que a mensagem que era sagrada e não o texto. Então, ele não precisava fazer todas aquelas contas que os escribas judeus faziam. O que eles faziam então? Já que é a mensagem que é sagrada e não o texto e não a letra,
Então, eles faziam ajustes de vez em quando e enquanto ali um pouquinho ou outro, uma vez ou outra, se eles vissem que precisaria então de um ajuste, eles iam lá e ajustavam aquela cópia. Lembrando, naquela época não tinha impressora. Como que se fazia cópia? Refazendo, escrevendo essas cópias. Então, eu ali olhava e iriam escrevendo aquilo ali. Da mesma forma de escrever, redigir uma carta. Então, o que acontece? O Novo Testamento sobreviveram 5.800 cópias do século II ao século XVIII. Esse Novo Testamento que foi encontrado nessa quantidade, eles estão escritos em papiros, que é aquela planta que os egípcios usavam, pergaminhos, que no caso são as peles de animais, e papel, que eram tecidos que naquele momento ali, naquele contexto deles, eles escreviam seus manuscritos gregos. Então, naturalmente, os gregos ali escreviam em tecido. E aí a gente tem essas três fases aí, essas três entrelinhas. Naquela época, encontraram e fizeram manuscritos gregos que foram traduzidos em siríaca, Palestina, em latim para o Ocidente e copta, a antiga língua egípcia. Passando aqui a página. O Novo Testamento foi traduzido, então, em outras versões e foi encontrado 10.500 manuscritos nas antigas versões. Então, foi encontrado na versão siríaca, palestina, como eu acabei de falar, na latina, que foi escrita para a Europa Ocidental, e na copta, que é uma antiga língua egípcia. Aí. As alterações. Quais foram as alterações que aconteceram? As cópias não são exatamente iguais, elas eram diferentes umas das outras, por causa de alguns erros, com alguns erros também involuntários. Como assim? Não era porque eles queriam. Ali, uma pessoa para fazer uma cópia naquela época, se eles estivessem dentro de uma caverna, eles usavam ali um candeeiro, eles usavam ali uma lâmpada, e a lâmpada dele não é aquela lanterna que nós temos. E ao fazer aquelas cópias ali, muitas das vezes eles passavam noites e noites fazendo. Então, assim, quando os erros aconteciam, eles olhavam e percebiam que precisaria, então, revisar aquilo e reescrever de novo, eles faziam isso. Isso em questão dos cristãos, porque os judeus lá, quando eles percebiam que tinha alguma coisa ali errada, que não batia, eles já mesmo ali já destruíam a cópia e já faziam outra. O que acontece? Houve também falhas de memória, no caso, quando eram o passado ali, aquela informação, algumas coisas eles esqueciam de estar acrescentando. Descuido visual, descuido auditivo, algumas cópias foram feitas ditadas, o discípulo ditava para aquela pessoa que estava escrevendo e eles iam lá e reescrevia aquilo. Então a gente encontra essas alterações, são de pessoas que foram pessoas falíveis, essas alterações são resultados naturais de uma fragilidade humana. Essas alterações não afetam o conteúdo doutrinário do texto. Todos os erros que foram encontrados nesses escritos, nas Sagradas Escrituras, todos eles não afetam de maneira nenhuma o conteúdo doutrinário. Então, não existe doutrina inventada por escribas e pelos copistas, aquelas pessoas que faziam essas cópias. Nenhuma doutrina cristã repousa sobre um texto duvidoso, não foram encontrados nenhum texto duvidoso onde estaria ali a doutrina, onde Cristo deixa para que cada um escrevesse aquelas doutrinas.
jamais encontraram alguma doutrina inventada pelos próprios discípulos. Essas doutrinas eles foram transmitidas por meio de Jesus, e é sempre Jesus que deixa ali a mensagem, e eles deixam bem claro que Jesus deixa essa mensagem. A maioria dos copistas foram muito criteriosos, eles tinham a noção do que escreviam, e eles sabiam que estava escrevendo a palavra de Deus. A inspiração não atua nas palavras. A linguagem deles naquela época, eles usavam a linguagem, falavam na Grécia, na Ásia Menor, no caso grego, na Europa latim. Então a gente inicia assim, então, falando sobre Erasmo. Em 1516, um sacerdote erudito chamado Erasmo, ele publica o primeiro Novo Testamento em latim. Quando chega em 1517, Martinho Lutero publica suas 19 teses, iniciando então a Reforma Protestante. O que acontece? O texto começa a ser impresso no século XV, e no século XVI, Erasmo publica então o seu primeiro Novo Testamento em grego no mundo inteiro. Então, Erasmo foi em vários mosteiros, procurando cópias em grego para traduzir em latim, e ele encontrou apenas 6 cópias para estar traduzindo então. O mais recente dessas cópias era do século XII, 1.100 anos de distância dos originais. O texto já havia copiado várias vezes, e aqueles vícios que eu falei para vocês lá de escritas foram passando de uma cópia para outra. Então, o Erasmo publica o seu Novo Testamento em 1516. O texto não era absolutamente puro como aquela primeira versão que ele tinha, que aquele escriba ali escreveu naquele momento. Cada vez que, então, um copista vai lá e copia o texto, e vai copiando um para o outro e vai copiando, de vez em quando encontrava ali então alguns erros. Esses erros nunca afetou nenhuma mensagem doutrinária que for deixada aí nas Sagradas Escrituras. O que acontece? Erasmo então faz as suas cópias, ele encontra lá, ele vai nos mosteiros, encontra 6 cópias e faz a sua tradução. Então, o primeiro Novo Testamento grego impresso foi em 1516 por Erasmo. Aí na Reforma Protestante, em 1519, Lutero traduz para a língua alemã, utilizando o texto de Erasmo. E muitas outras cópias em inglês, francês, holandês e espanhol, e português também teve a base do texto de Erasmo. Lembra que Erasmo foi aquele que ele era um erudito, e ele vai nesses mosteiros e encontra apenas 6 cópias. O que acontece? João Ferreira de Almeida, ele era um garoto português de 14 anos. De idade, ele era católico e mudou para a Holanda. Esse país era protestante, calvinista, e João se converte ao calvinismo, lá na Holanda mesmo, e com o enfraquecimento de Portugal, que antes era um país poderoso, tendo aí suas colônias no mundo inteiro, essas colônias passam a ficar mais enfraquecidas em seus reinos, e o português, do reino português, ali então ele se concentra suas atenções em algumas colônias africanas e no Brasil. E deixou as colônias menores, ditas como insignificantes, no Oriente. O que acontece então? Os holandeses tomam algumas colônias de Portugal e inserem o protestantismo, retirando o catolicismo. Qual é a ideia disso então? Então, com 17 anos de idade, João Ferreira, ele embarca então para uma expedição da colônia de Portugal.
lá para a Indonésia. Quando ele chega na ilha de Batalha, hoje chamada de Java, ali na Indonésia, para ajudar as pessoas que falavam português, João então faz a sua tradução para o português para evangelizar a colônia portuguesa. Ele estuda, aprende o grego, aprende o hebraico e ali João faz a tradução com o texto de Teodoro Beza. O que acontece então? Vou mostrar para vocês agora na prática como que fica isso. O texto de Erasmo, ele faz as 5 edições e outras pessoas vai pegando o texto dele e vai fazendo outras edições. E eu vou te mostrar isso agora mesmo. Então, o que acontece? Erasmo, um sacerdote erudito, ele vai lá e faz 5 edições do Novo Testamento em 1519 até 1535. Então, essas 5 edições que ele faz, o primeiro a pegar uma dessas edições e transformar em outras edições foi Estéfano. Estéfano vai lá e faz 4 edições. Dessas 4 edições, durante 1546 a 1551. Então, o que acontece? Teodoro Beza, ele também vai lá e pega uma edição de Erasmo e transforma em 9 edições. Dessas 9 edições é que saiu então a edição em 1598 da King James. E aí em 1611. A partir daí foi que em 1681 Almeida, então João Ferreira de Almeida, pega o texto de Teodoro Beza, lembrando que Teodoro Beza, ele pega o texto de Erasmo. Esse erudito aqui, ele encontra ali 6 cópias e essas pessoas aqui passam então a pegar as cópias e fazer outras cópias. Então a gente tem aqui a cópia de Teodoro Beza, que ele pega de Erasmo, e da de Teodoro Beza sai a King James e sai então a Almeida. O que acontece? Ainda de Erasmo, ele fez lá as 5 edições dele. Os irmãos Elzevires, eles fazem 7 edições dos textos de Erasmo. Lembra quem é Erasmo? Erasmo, um sacerdote erudito que pega ali 6 cópias que ele encontra nos mosteiros. O que acontece? Então, esses irmãos Eusíveres, eles vão lá e faz 7 cópias. Dessas 7 cópias, no tempo aí, no período de 1624 a 1678, a segunda cópia deles, eles colocam um nome de textos receptos, que seria textos recebidos. Então, eles começam a publicar falando que recebeu um texto e aí, nessa publicação, esse texto fica famoso, onde muitos hoje os cristãos, eles entendem que essa cópia aqui dos textos receptos é uma cópia que está mais próximo dos originais do que os outros. E a gente percebe que os textos receptos nada mais é do que uma segunda cópia que esses irmãos aqui, Eusíveres, eles pegam de Erasmo. Então, se a gente for ver, nós temos aqui a Almeida, que foi retirado aí de Teodoro Beza, e Teodoro Beza também retira seu texto de Erasmo. A King James também, ele retira aí o seu texto de Teodoro Beza, e Teodoro Beza tira esses textos de Erasmo. O que está acontecendo aqui? A gente percebe que todos esses textos têm uma fonte só, os textos de Erasmo. Então, se a gente for dar uma olhada e entender qual é a importância dos textos, a gente percebe que, em questão de importância, todos eles têm grande importância, já que todos eles saem de Erasmo.
saber mais sobre a Bíblia, assiste o próximo vídeo. Nele mostrarei as Bíblias que uso. Deus abençoe.